and sing my soul, my Savior God to thee. That's when I start singing. How great thou art. Oh, I love you, Jesus. How great thou art. Oh, and sing. Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Glória a Deus de nós podermos estar na casa do Senhor nesta noite, nesse domingo, louvando ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de nós voltarmos aqui ao templo. Nós ficamos 2 finais de semana, 2 domingos, sem nos reunirmos aqui no templo, e se Deus quiser nós estamos voltando para não fechar mais. Se Deus quiser. Confiamos no Senhor, confiamos na graça, na misericórdia do Senhor, e retomarmos, as atividades da nossa comunidade de fé de uma maneira agora constante, sem essas interrupções. Quero convidar os irmãos para ficarem em pé, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 108. Salmo de número 108. Este é o Salmo, o Cântico de Davi, que nos traz uma expectativa do cuidado do Senhor, se o nosso coração estiver firmado nele. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações. Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e meu também é Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém? O salmo é um salmo de vitória. Deus concede vitória ao seu povo, não por nós, mas porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Ele é o poderoso Deus que nos comanda, e por isso o salmista vai entoar louvores. Volta lá no verso 1, Nauber, por favor, e nós vamos ler todos juntos essa primeira parte do Salmo, versículo 1. Vamos lá, irmãos? Todos nós? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Vamos de novo? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Glória a Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo, para cultuar ao Senhor. Nós vamos fazer isso agora. Dizer ao Senhor que Ele é maior do que qualquer coisa que nós achemos nessa vida que possa nos atrapalhar a nossa comunicação com Ele, a nossa comunhão com Ele. O nosso pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa, e nós então temos livre acesso ao trono da graça do Pai. Nós vamos orar agora e confessar os nossos pecados, nos colocando diante do Senhor e dizendo:
Senhor, o meu coração está firmado no Senhor. Nós queremos cantar e entoar louvores a Ti, de toda a nossa alma. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Senhor nosso Pai, nós nos reunimos agora na Tua presença, bendizendo o Teu santo nome, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor nos dá a vitória, mesmo nos momentos tão tristes da nossa vida, a Sua misericórdia se eleva acima dos céus, como disse o salmista. Nós só temos que expressar a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, por tudo que és, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor agora. Estamos pedindo a Tua misericórdia, estamos pedindo o Teu cuidado, que o Senhor venha sobre nós. Confessamos, ó Deus, os nossos pecados. Confessamos, Senhor, a nossa incoerência. Confessamos, Senhor, a nossa infidelidade ao Senhor. Confessamos os nossos temores, os nossos medos. Confessamos, Senhor, que não somos constantes quanto a palavra nos exige que sejamos. Confessamos, Senhor, que nós muitas vezes preferimos os privilégios deste mundo à Tua graça e à Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai, para que possamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Venha, portanto, ó Deus, sobre a Tua igreja nesta noite. Os irmãos e os irmãos que aqui estão e aqueles que assistirão por demanda nas suas casas, que o Senhor venha com a Sua mão bendita e toque nas nossas vidas, toque nos nossos corações, toque, ó Deus, poderosamente em nós, para que a Tua palavra venha falar diretamente a nós aquilo que precisamos. Ó Deus, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Este é um momento de adoração, de nós nos colocarmos na presença dEle, de nós pedirmos a misericórdia dEle sobre nós. Então nós faremos isso, né? Firmados nas promessas do Senhor Jesus para nós. Cantamos e bendizemos ao nosso Deus. Vamos adorar. Eu marquei
Aleluia. O Senhor possa tocar nas nossas vidas, queridos, e nos estar renovando dia a dia, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti os dízimos e ofertas desta noite. Que esses recursos sejam para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor possa fazer transbordar
a despensa da nossa casa, com graça e com misericórdia, Senhor. Nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Thank you.
veio aqui não para receber uma bênção, você veio aqui para cultuar Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós cultuamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a bênção vem para nós automaticamente, porque Ele é o dono de todas as bênçãos para nós. Portanto, nós vamos cantar de novo, nesta noite feliz, neste santo lugar, nós marcamos o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Vamos cantar de novo? Basta que me toque. E você vai pedir para que o Senhor toque na sua vida. Você vai pedir para que o Senhor toque no seu coração. Você vai pedir para que o Senhor transforme a sua vida. Quem sabe você veio nessa noite aqui muito triste. Quem sabe você entrou aqui cansado. Quem sabe você entrou aqui sem ânimo. Quem sabe você veio para o culto hoje sem esperança. Mas Jesus toca na sua vida nessa noite, aleluia, na hora de fazer algo novo, para transformar o seu coração, aleluia, glória a Deus. Basta que me toque, Senhor, a minha alma cansada vem ser. Basta que me toque, Senhor, com a tua palavra, venha nos tocar com a tua graça, venha nos tocar com o teu amor, venha nos tocar com o teu Santo Espírito, Senhor, para que nós saiamos deste culto diferentes da forma como viemos, alimentados pela tua palavra e tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar-se, irmãos. Que bênção, né? Ver o Pedrinho tocando, o Arnaldo, o Joel, que só faltou a Julinha cantando aqui na frente também, né, Júlia?
Que bênção, família, louvando ao Senhor, bendizemos ao Senhor por isso, né? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós tivemos o sepultamento da querida irmã Vandeni, que passou por uma cirurgia delicada de uma hérnia, e a hérnia tinha já comprometido o intestino, e aí foi muito difícil, né? A infecção, o intestino furou, e ela não suportou e veio a falecer nessa madrugada, final da noite de ontem, madrugada. O pastor Didio esteve lá, dando todo o suporte à família, ao Josevan. O pastor esteve falando nas duas ocasiões, né? Nas devocional, e hoje, na hora do sepultamento, nós estivemos lá também. Alguns irmãos da igreja estiveram e fazemos uma oração de louvor a Deus, de gratidão pela vida da irmã Vandeni, que foi presbítera dessa igreja, foi tesoureira dessa igreja, de gratidão pela sua dedicação, não só dela, mas da história da família dela nessa igreja, né? E também oramos para que o Senhor conforte o Josevan, seu filho, conforte a dona Dirce, né? Que há muitos anos morava junto com ela. Esse é um momento de separação, um momento triste, mas que o Senhor possa confortar, dar misericórdia, dar graça, num momento tão difícil como esse, né? É tão estranho, né, pastor, fazer um culto fúnebre com restrições, né? Se a gente poder estar junto ali, sem poder abraçar, sem poder chorar com os que choram, é difícil, é um momento difícil. Mas nós sabemos também que precisamos superar essa fase, estamos superando com a graça e com a misericórdia de Deus. Então, os irmãos orem em favor do irmão Josevan, para que Deus cuide dele, o abençoe, o conforte da irmã Dirce, sustentando na graça e na misericórdia do Senhor, né? Temos certeza de que um dia, na glória do Senhor, nós veremos novamente a irmã Vandeni, amém? Nas bodas do Cordeiro, quando todos nós estaremos todos juntos, louvando ao Senhor para toda a eternidade. Glória a Deus. Oremos também, irmãos, pelo presbítero Nilson. Como os irmãos sabem, o presbítero Nilson está com câncer no pâncreas. É um câncer bem escondido, bem difícil, e ele precisará passar por uma cirurgia, mas por conta desse problema no pâncreas, a diabetes dele não está controlada mais. O próprio câncer do pâncreas, né, faz com que o pâncreas não trabalhe direito, e aí ele está tendo crises de diabetes muito fortes, de nem conseguir se levantar, nem conseguir andar. Então vamos orar que Deus tenha misericórdia dele, que Deus o sustente, que Deus o abençoe neste momento difícil. Mas cremos também que Deus pode interferir lá na mão dos médicos, guiar para que a cirurgia seja uma bênção e ele seja curado em nome de Jesus. Nós cremos assim, amém? E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração. Então, sentados mesmo como estamos, vamos orar, colocar todos esses irmãos, os irmãos que estão enfermos, aquele que você se lembrar também, ore por eles em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. Amém. Nós oramos em favor da irmã Dirce, do irmão Josevan, da família. Ó Deus, tenha misericórdia, conforte-os. Conforte-os o Senhor pelo exemplo que a irmã Vandeni deu. Conforte o Senhor pela história de fé e de vida e de coragem da irmã Vandeni. Ó Deus, nós possamos também como igreja orar por eles, interceder por eles. Nós colocamos o presbítero Nilson diante do Senhor. Nesse momento também que ele precisa, Senhor, se restabelecer a saúde para poder passar por essa cirurgia, em nome de Jesus. Nós oramos e suplicamos a Tua graça, a Sua misericórdia, que o Senhor toque, Senhor, na vida dele, em nome de Jesus. E abra as portas, ó Pai, para que tudo possa correr de uma forma que o Senhor direcione, no nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1.
Tessalonicenses, capítulo 1. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Didi, da Manqueira, que passaram pela Covid sem mais sequelas, graças a Deus por isso, né? Que os irmãos se recuperaram bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelo cuidado dele na vida dos irmãos, graças a Deus. Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Esse é o texto da nossa leitura. Irmãos, esse texto ele é uma ação de graças. Na Bíblia de vocês, provavelmente ali no cabeçalho, no capítulo começa ali, ação de graças. É um texto de louvor, é um texto de adoração a Deus, do apóstolo Paulo, agradecendo ao Senhor pela igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica era uma comunidade sofredora. Havia passado por grande sofrimento, por grandes tribulações. Os exegetas dizem que esta foi a primeira carta que Paulo escreveu. De todas as cartas, primeiro aos Tessalonicenses foi a primeira carta. E Paulo estava num processo de dispersão. Em Tessalônica, Paulo, Timóteo e Silvano, que é Silas, são as mesmas pessoas, haviam sido expulsos. Havia uma perseguição ali, e eles tiveram então que sair às pressas de Tessalônica, como registro no livro de Atos. E algum tempo depois, Paulo envia Timóteo para a igreja de Tessalônica, para que Timóteo fosse lá pessoalmente, trazer informações para Paulo de como aquela comunidade de fé estava vivendo. E Timóteo volta para Paulo e traz um relato daquela comunidade. A gente não tem o relato de Timóteo. Não ficou registrado qual foi o relato. Paulo dá o testemunho daquilo que Timóteo falou a ele. Mas nós podemos, irmãos, pensar. Timóteo deve ter dito a Paulo: Paulo, a igreja de Tessalônica é uma igreja pequenininha. É uma igreja que passou por lutas, por sofrimento, mas é uma igreja que tem fé. É uma igreja que tem amor, e é uma igreja que tem esperança. São três palavras que Paulo
refletir aqui, quando ele diz para a igreja de Tessalônica, nós três, eu, Paulo e Silas, eu, Paulo, Timóteo e Silas, nós três, sempre damos graças a Deus por vocês, pelo testemunho de vocês, pela alegria, pelo amor, pela esperança de vocês, porque em meio às perseguições, em meio às lutas que vocês passaram, em meio aos problemas que essa igreja de Tessalônica passou, vocês testemunham a fé de forma tão extraordinária, de forma tão intensa, que eu, Paulo, não preciso dizer para vocês o que vocês devem fazer, porque vocês já fazem muito bem, e vocês serviram de testemunho para os crentes da Macedônia, para os crentes da Acaia, para que eles se firmem ainda mais a partir do exemplo de vocês, da igreja de Tessalônica. Será que nós poderíamos dizer isso da IPI Alvorada, irmãos e irmãs? Eu me alegro de vocês, irmãos da IPI Alvorada, lembrando-nos sempre diante de Deus e do Pai, de Deus nosso Pai, sobre esta igreja, sobre a vida de cada irmão. E aí Paulo vai dizer o porquê que essa igreja traz tanta alegria ao seu coração. E Paulo começa então mostrando quais os fundamentos em que aquela igreja está estabelecida, para que ela possa ser uma igreja que produza satisfação do apóstolo e que produza testemunho para outras igrejas, para outras comunidades. E Paulo diz para eles de uma forma tão maravilhosa que esses fundamentos são a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. Esses fundamentos, irmãos, eles estão inclusos nesse texto, e Paulo de uma forma tão rica nos orienta, nos ensina, e a igreja de Tessalônica serve de uma igreja modelo para nós. Quando Paulo fala a respeito do primeiro fundamento, ele diz no versículo de número 2, no versículo de número 3, melhor dizendo, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm. Está ali o texto. Operosidade da fé que vocês têm. Esse é o primeiro fundamento. O primeiro motivo da alegria de Paulo é uma fé operosa. Paulo não fala somente a respeito da fé. E fé já é uma coisa extraordinária, não é, irmãos? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé já é algo extraordinário, porque nós todos precisamos ter fé para, firmados em Cristo Jesus, termos a convicção daquilo que nós cremos. Mas além disso, Paulo registra que a fé que eles possuíam era uma fé com operosidade, com trabalho. O termo operosidade significa vocês têm trabalhado a fé. Não é uma fé de manual, não é uma fé que está escrita na confissão de fé, ou no credo apostólico, creio em Deus Pai. Não, é uma fé que se une além disso, porque ela vai para o trabalho, ela vai para a operosidade. Nos textos de Paulo, irmãos, em todos eles, quando Paulo se refere à fé, Paulo está sempre designando o encontro com Jesus. Fé em relação a Jesus. Em todos os textos, quando Paulo fala de fé, Paulo está trabalhando essa relação das pessoas, das igrejas, com Jesus. E aqui, quando Paulo junta fé e trabalho, Paulo está dizendo que a fé era, na igreja de Tessalônica, dinâmica.
Não era uma fé de manual. Não era uma fé que fazia com que a comunidade apenas ficasse contemplando. A fé que eles possuíam em Deus, que eles possuíam em Jesus, era uma fé viva e eficaz, que redundava em trabalho, em operosidade. E é por isso que passavam as tribulações e a igreja estava firme. É por isso que vinham as lutas, vinham as perseguições. E as perseguições do Império Romano, irmãos, não eram que nem a Covid, não. As perseguições do Império Romano eram muito cruéis. Eram terríveis. Os cristãos eram perseguidos, presos, mortos. A perseguição era cruel, era terrível. Mas a igreja de Tessalônica tem uma fé que gera trabalho, que gera operosidade. No versículo 6, Paulo complementa isso. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Vocês, irmãos, ao terem essa fé autêntica e operosa, que gera trabalho, vocês não imitam só a mim, Paulo. Paulo era elétrico. Paulo não tinha esse negócio de acomodação. Ele não parava. Paulo estava o tempo todo em algum lugar. E Paulo diz: vocês se tornaram meus imitadores. Mas nós, não só meus imitadores, mas também imitadores do Senhor. Se nós avançarmos um pouco, formos lá para o capítulo 2, no verso 14, Paulo traz algo muito especial quando ele se refere à igreja. Ele diz assim: porque vocês, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A fé que vocês têm produziu em vocês a coragem de sofrer igual os crentes, os cristãos judeus sofreram. Por isso eu me alegro com vocês. Se nós avançarmos um pouco mais, 1 Tessalonicenses 3, versos 5 até o verso 7, Paulo explica o porquê que ele mandou Timóteo. Ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e apesar de toda a nossa tribulação. Aleluia. Irmãos, Deus nos quer uma igreja modelo. E para sermos uma igreja modelo, nós precisamos ser uma igreja que tenha fé. Fé operosa. Fé que gera trabalho. Fé que gera motivação para realizar alguma coisa para a honra e glória de Jesus. Os grandes avivamentos, as grandes obras missionárias, elas só foram possíveis por conta da fé e do trabalho. Quando o pastor Egidiel Simonton veio para o Brasil, 1859,
jovenzinho, havia recém se formado no seminário. Veio para o Brasil jovem, não falava português. E ele veio enviado pela missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Não havia igreja no Brasil. As igrejas que tinham aqui eram igrejas voltadas apenas para estrangeiros. A igreja anglicana para os ingleses, marinheiros ingleses. A igreja luterana para os alemães, marinheiros alemães. E Simon, sem saber o português, vem para cá, vem para o Brasil, para anunciar o Evangelho. E ele então começa a aprender o português. E em pouco tempo, ele começa a fazer uma sala de aulas de escola dominical na casa em que a missão alugaram para ele. Hoje no centro do Rio de Janeiro, mas na época do Rio de Janeiro, 1859. E ali naquele local ele começa então a testemunhar o amor de Deus. E isso, ele chega em 1859 e em 1862 ele consegue fundar, organizar a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. Jovem de tudo, um rapaz novo. E aquele trabalho inicial, onde apenas 3 pessoas são batizadas, 2 pessoas apenas são batizadas, ele inicia algo que, se hoje nós fôssemos olhar, a gente tem falado muito de plantação de igreja, né? E quando você pergunta, quantas pessoas tem aí na sua comunidade que você está plantando? Ah, eu tenho aqui 3, 4 pessoas. Você vai misericórdia, você não vai para frente, tá? 4 pessoas. Né? E lembrar que o sábado começou ele e mais 2 pessoas. Né? Depois ele se casou, veio a esposa. E a esposa fica grávida. E logo após o parto, ela tem um problema puerperal e morre. E fica Simon e a filhinha. O seu cunhado, Blackford, já estava no Brasil, era missionário. Ele então com a sua esposa ficam com a filhinha, cuidando da filhinha. E o Simon continua o trabalho dele na igreja no Rio de Janeiro. Vai para São Paulo para olhar, para ver se é possível abrir uma igreja presbiteriana em São Paulo. E ele com o seu cunhado, Blackford, iniciam uma igreja numa casa alugada em São Paulo. Depois eles vão até uma cidadezinha chamada Brotas, e ali em Brotas tem uma grande comunidade, uma família, os Cerqueira Leite, e aquela família junto com os Gouveia, eles ouvem a palavra de Deus, eles se convertem, e ali na cidade de Brotas nasce também uma igreja, é a terceira igreja presbiteriana do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas, 3 igrejinhas, pequenininhas. A igreja do Rio de Janeiro tinha 8 pessoas, a de São Paulo tinha 5, a de Brotas era maior porque era uma família maior, tinha mais de 20 pessoas. Começa assim a igreja presbiteriana. Dali a alguns dias, alguns anos, José Manuel da Conceição, que era um padre muito conhecido, piedoso em Brotas, se converte e se torna o primeiro pastor evangélico brasileiro. Ele era brasileiro. E ele se converte, é ordenado pastor, o primeiro pastor evangélico brasileiro é o ex-padre. Olha que, como Deus faz as coisas, né? Mas Simon, dali a pouco, é contaminado pela febre amarela e ele morre, com 30 anos de idade. A gente poderia dizer assim, irmãos, o trabalho foi por água abaixo. Não? Acabou. Nós estamos aqui hoje, porque nós somos frutos desse trabalho. Nós estamos aqui hoje como igreja presbiteriana independente Alvorada, porque nós somos frutos daquele trabalho que começou lá em 1859. Isso chama-se fé. Mas não é só fé, irmãos, isso é fé e trabalho. Fé e trabalho. É o que a igreja de Tessalônica dava de satisfação para Paulo. Fé e trabalho. Nós cremos, por isso nós vamos fazer. Nós temos fé, por isso nós vamos realizar. Nós cremos em Jesus, por isso vamos fazer. Deus não nos chamou para dizer, Senhor, eu tenho fé, e ficarmos parados. Não, a fé para que nós avancemos e andemos. O segundo fundamento aqui, irmãos, é o fundamento do amor. O mesmo verso 3. Da dedicação
dedicação do amor de vocês. Eu lembro diante do nosso Deus a operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês. Quando Paulo fala da dedicação do amor, Paulo está falando, irmãos, daquele amor abnegado. É o amor que as pessoas se doam, não é o amor interesseiro. O amor interesseiro, em grego, ele tem outro nome. Ou ele é o eros, que é o amor carnal, ou o filéu, que é aquele amor de irmão, de mãe e filho, mas aqui é o amor que em grego significa ágape. Esse amor ágape é o amor de abnegação, é o amor de dedicação, é o amor de entrega, é o amor de dizer o seguinte: eu me dou para o outro. E não era só em favor dos irmãos da comunidade de Tessalônica. Eles se doavam uns aos outros também para os inimigos, também para os perseguidores. Por isso, irmãos, o amor sofredor, que poderia inclusive condená-los à morte, porque perseguidos eles poderiam morrer, mas era um amor que transformava, era um amor que modificava. E Paulo, quando olha esse amor que a igreja de Tessalônica vive, Paulo se alegra. E vejam o contraste entre Tessalônica e Corinto. Para a igreja de Tessalônica, Paulo exalta o amor. Para a igreja de Corinto, Paulo tem que dizer o que eles deviam entender que era o amor, porque eles não entendiam nada sobre o amor. Eles não conheciam nada. E por isso Paulo tem que escrever para eles: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse 1000 maravilhas, ainda que eu fizesse coisas extraordinárias, nada disso me adianta se eu não tiver amor. Paulo precisa ensinar a igreja de Corinto, mas a igreja de Tessalônica já é uma igreja que está vivendo o amor. E esse amor abnegado, esse amor dedicado, de entrega, traz alegria para o coração de Paulo. E no capítulo 4, lá no finalzinho, capítulo 4, versos 9 a 10, Paulo escreve assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Aleluia. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. E aí Paulo ainda faz um reforço, né? Lá no finalzinho, verso 10. Insisto com vocês, para que vocês continuem progredindo cada vez mais no amor. No amor. Irmãos, Deus nos chamou para sermos uma igreja que viva esse amor. E agora tem sido um desafio para nós, não é? Tem sido um desafio para nós viver esse amor, expressar esse amor. E como fazer isso? Como que eu demonstro esse amor? Lá no capítulo 5, versos 11 e 14, Paulo dá a explicação de como fazer isso. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Este é o amor que vocês precisam viver como igreja. É isso que Paulo está se alegrando da igreja de Tessalônica. E por fim, irmãos,
Paulo se alegra no fundamento daquela igreja, não só pela questão da fé operosa, não só pelo amor dedicado, mas também pela firmeza na esperança. Finalzinho do versículo 3. Lembrando-nos diante de Deus, de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na fé. Por que, irmãos? Porque a esperança para nós deve ser sempre a esperança paciente e confiante no futuro. Porque esperança é algo que fortalece o nosso coração. Esperança é algo que faz com que o nosso coração se transborde. E aqui a igreja de Tessalônica é chamada a confiar na ressurreição futura. Se nós não tivéssemos confiança nisso, irmãos, nós não estávamos hoje lá no velório, orando a Deus, porque um dia cremos que nós vamos estar juntos na ressurreição. Porque nós temos esperança de que um dia estaremos juntos. E é exatamente nessa carta à igreja de Tessalônica que Paulo enfatiza, entre todos os seus textos, é aqui a carta em que mais Paulo enfatiza a respeito da volta de Jesus. Vocês sofrem, vocês são perseguidos, perseverem na fé, estejam firmes na esperança, porque Jesus virá e vocês vão ter concretizada a esperança de vocês. Paulo, Silas e Timóteo sabiam muito bem as situações pelas quais a igreja de Tessalônica passava, as dificuldades da igreja, os problemas da igreja, mas rendem graças a Deus, porque eles criam na ressurreição de Jesus. E não só criam na ressurreição de Jesus, mas criam também que Jesus voltaria. Aleluia. E quando voltar Jesus, Ele virá trazendo aqueles que dormem nele, para que todos juntos nós nos encontremos. Vejam o que Paulo escreve lá, no capítulo 4, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Irmão Vandelir, por mil do Senhor, nós vamos vê-la nesse dia, em nome de Jesus. Essa é a esperança da nossa fé. Essa é a esperança tão gloriosa que deve nos estimular em Cristo Jesus. Entretanto, irmãos, a esperança, ela precisa ser renovada o tempo todo. E ela é renovada o tempo todo quando nós olhamos com fé, com amor. E aí a esperança se renova. Aí a esperança se manifesta o tempo todo. E essa é a alegria que Paulo tem para a igreja de Tessalônica. Eu sou feliz, eu louvo a Deus, eu dou ação de graças a Deus por esta firmeza que vocês têm na esperança. Não é fácil esperar, não é verdade, irmãos? Não é fácil esperar. A gente titubeia. A gente chega no momento e fala: meu Deus, será que isso vai acontecer? Meu Deus, será que isso vai ocorrer? Mas nós precisamos crer. Nós precisamos estar firmes nessa crença, confiando nessa crença. Aí veio a pandemia e nos desafia. Meu Deus, e agora? Nós precisamos estar firmados. E Paulo escreve a carta com a intenção de animá-los ainda mais. Agradeço a Deus por vocês, porque vocês me animaram, vocês animam as outras igrejas, vocês se animam, vocês estão firmados no Senhor. A igreja cristã usava um símbolo, a igreja primitiva, que era o símbolo de uma cruz, de um coração e de uma âncora. Esse símbolo foi usado durante muito tempo
pela igreja cristã. Infelizmente, hoje trocaram por um tal de leão. Já viu umas imagens feias de leão? Um leão, né, tudo descabelado, um negócio feio. Como se o leão fosse uma coisa. O leão não é bíblico, tem um texto do Apocalipse que fala do leão da tribo de Judá e nada mais. Aí tem um monte de gente que tirou a cruz dos templos para colocar uma figura de leão. Ah, não, mas é o leão da tribo de Judá, pastor. Tá, me mostra na Bíblia. Tem um texto só na Bíblia, no Apocalipse, que fala do leão da tribo de Judá, numa outra situação diferente. Mas as igrejas tiraram a cruz e colocaram aquela imagem do leão. A igreja primitiva tinha uma imagem, era a cruz, o coração e a âncora. A cruz, fé. Coração, amor. E a âncora é a firmeza, onde nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma igreja de fé, de amor e de esperança, firmados em Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança do que, irmãos? Da glória. Aleluia. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. As tribulações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, as necessidades espirituais vêm, as necessidades materiais vêm, as necessidades físicas vêm, enfermidades, problemas sérios para a nossa vida. Mas nós precisamos ter uma fé operosa, um coração de amor dedicado e uma firmeza em Cristo Jesus, para que todas as tempestades que venham, nós nos mantenhamos firmados, ancorados em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido e maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo testemunho da igreja de Tessalônica, esse testemunho de firmeza de fé, esse testemunho de firmeza de amor, esse testemunho de firmeza de esperança da glória. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que essa palavra seja um desafio para nós, um desafio para a minha vida, Senhor, um desafio para a minha família, um desafio para esta igreja, um desafio para as famílias desta igreja, um desafio para aqueles que nos assistem, Senhor. Cuida de nós, para que nós sejamos como a igreja de Tessalônica, ó Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Fale-nos com a Tua palavra, com a Tua graça, com a Tua bênção sobre nós. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, domingo nós temos a nossa escola dominical, estamos fazendo online, mas vamos ter uma reunião do conselho já provavelmente essa semana, para definirmos o retorno da escola dominical. Nós também vamos retornar com o culto de oração da quinta-feira. Estamos querendo retomar, se o conselho assim decidir, retomar as atividades da igreja, né? Precisamos fazer a assembleia da igreja, queremos aproveitar o momento da assembleia da igreja para fazer também a celebração da ceia, já que nós vamos ter um grupo maior de irmãos. Então, ore, coloque-se na presença do Senhor. Nós ainda domingo teremos a escola dominical online, mas já se prepare para que a gente possa voltar ao templo. E as crianças também já voltarem em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Domingo, nosso culto, 18h30 aqui no templo, para juntos nós louvarmos ao Senhor. Que a graça do Senhor, o nosso Salvador, Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as doces e tenras consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Amém.